fato que se intitula Pré-processamento de frutas e hortaliças, estudaremos juntos as etapas que antecedem os processos tecnológicos aplicados nas indústrias de frutas e hortaliças. Para facilitar o nosso entendimento, vamos observar um fluxograma com as etapas do processamento de frutas e hortaliças. Um pré-processamento. Colheita. Durante a colheita, deve-se evitar quedas, rupturas e excesso de peso que podem causar danos mecânicos que servem de porta de entrada para micro-organismos. Um ponto importante a ser observado no período da colheita é o chamado índice de maturação, isto é, a relação entre o teor de sólidos solúveis e a acidez total. Para hortaliças, as indústrias, juntamente com as instituições de pesquisa, têm desenvolvido variedades mais adequadas às conservas e ao processamento, que é o caso do tomate industrial. Deve-se utilizar caixas plásticas devidamente limpas para fazer a colheita, evitando-se desta forma o contato direto com o solo. O transporte. As frutas e hortaliças devem ser transportadas para a indústria em horários menos quentes do dia, ou utilizando caminhões com sistema de refrigeração, o que aumenta o custo da operação. Recepção. Ao chegar à indústria, o caminhão deve ser descarregado numa área chamada de recepção, que deve ser limpa, coberta e arejada. Seleção e pesagem. Na seleção é feita a remoção de materiais inadequados ao processamento. A pesagem facilita o pagamento e o planejamento do rendimento industrial. Limpeza. A higienização diminui a contagem total de micro-organismos, sujidades físicas e contaminantes químicos. Sanitização. Essa etapa é usada como controle principal do micro-organismo. Utiliza-se água clorada de 100 a 200 ppm, ou seja, 100 a 200 ml de cloro em 1000 ml de água por 10 a 15 minutos. Classificação. Etapa fundamental para que se tenha uma correta padronização do produto, principalmente no caso de frutas e hortaliças em conserva. Descascamento. Conforme estudo da aula 3, o descascamento visa a remoção da parte mais externa de frutas e hortaliças e pode ser manual, mecânico ou químico. Corte e descaroçamento. Tanto o corte quanto o descaroçamento, ou ambos, podem ser realizados por facas, lâminas de inox, descaroçador ou por equipamentos especiais. Branqueamento, tratamento com vapor de água ou com água quente, aplicado normalmente para produtos que posteriormente serão enlatados, congelados ou desidratados. Frutas e hortaliças em conserva. O produto pré-processado é enlatado e adicionado de calda para frutas, água com açúcar, ou salmoura para vegetais, água com sal, que pode ser acidificada ou não e submetida ao tratamento térmico. Alguns termos são frequentemente utilizados para descrever o tratamento térmico para frutas e hortaliças. Pasteurização descreve o tratamento térmico que não ultrapassa a temperatura de 100 graus Celsius. Esterilização é o tratamento com temperaturas superiores a 100 graus Celsius, chamado de esterilização comercial. Mas qual a diferença entre infecção e intoxicação alimentar? A infecção é um processo resultante da ingestão de alimentos contaminados com bactérias patogênicas vivas. Na intoxicação alimentar, não são os micro-organismos que originam os sintomas, mas sim as suas toxinas. Os produtos que têm como matéria-prima as hortaliças geralmente apresentam menor acidez, necessitando de tratamento térmico acima de 100 graus Celsius. Etapas de processamento de frutas e hortaliças em conserva. Uso do açúcar. Quando associado a um tratamento térmico, o açúcar é um adequado agente de conservação para produtos derivados de frutas. A conservação de alimentos pela adição de açúcar ocorre pela redução da disponibilidade de água, ou seja, da atividade de água, para o crescimento microbiano deteriorante. Após as etapas de pré-processamento, que vão até o branqueamento, como nós já vimos anteriormente, vem a etapa de acondicionamento, que é a operação feita manualmente ou por máquinas dosadoras, que colocam as frutas e hortaliças pré-processadas em latas ou vidros. Após acondicionamento, deve ser adicionado o líquido de cobertura, calda ou salmoura, usado para realçar o sabor, preencher os espaços vazios, eliminar o ar e facilitar a transmissão de calor. O líquido não deve cobrir totalmente o volume da lata, pois é necessário deixar um espaço livre
de no máximo 10% da altura do recipiente, para que ocorra a dilatação durante o tratamento térmico, sem a deformação da embalagem e a formação do vácuo após a exaustão e recravação. A salmoura contém em torno de 2 a 3% de sal, podendo conter açúcar e outros condimentos. No caso da acidificação artificial, deve ocorrer a acidificação de ácido cítrico ou acético vinagre em quantidade suficiente para reduzir o pH do produto para 4,5 ou menos, como já estudamos anteriormente. Já a calda geralmente é utilizada na concentração de 14 a 40 graus Brix, teor de sólidos solúveis. Compotas são produtos similares aos doces em calda. As frutas são conduzidas juntamente com a calda, permitindo que o fruto absorva a calda durante o cozimento. Há diferença também na concentração da calda da compota, que é maior que para a fruta em calda. Seguido do tratamento térmico, deve ocorrer o resfriamento do produto para que não ocorra supercocção, comprometendo sua textura, cor e sabor. O resfriamento ocorre até aproximadamente 40 graus Celsius, permitindo que o calor que resta na embalagem proporcione a evaporação da água superficial, para evitar alterações como oxidação em embalagem metálica e dificuldade de fixação do rótulo. Após a rotulagem, tem-se o armazenamento das embalagens em caixa de papelão. Geleias, doces cremosos e em massa. Geleia é o produto à base do suco de frutas que pode conter ou não pedaços de frutas, sendo processado até gelificação, obtida pelo equilíbrio de pectina, açúcares e ácidos. Quando contém pedaços de frutas, é comumente denominada de geleiada. A pectina é indispensável para a formação do gel. A adição de pectina é de 0,5 a 1,5% sobre o peso total de açúcar, ou seja, 0,5 a 1,5 grama de pectina para 100 gramas de açúcar. Geleia light. Ocorre a diminuição de no mínimo 25% de açúcar e a adição de edulcorantes, adoçantes, para substituir o açúcar e manter o sabor doce. Geleia diet. Não ocorre a adição de açúcar durante a produção, contendo somente o açúcar naturalmente presente na matéria-prima. O sabor é doce, é originado da adição de edulcorantes permitidos pela legislação adoçantes. Os ácidos adicionados devem estar de acordo com a legislação, sendo usualmente utilizado o ácido cítrico, málico e tartárico, para que atinja o pH em torno de 3,2. Geralmente é utilizada a quantidade de 0,2% a 0,5% sobre o açúcar total, ou seja, 0,2 a 0,5 gramas de ácido para cada 100 gramas de açúcar. O uso do açúcar ocorre principalmente na forma de sacarose, porém, para evitar a cristalização da sacarose, pode-se utilizar a substituição parcial por glicose, 10 a 15% do açúcar, que também proporciona brilho e reduz a doçura da geleia. Como ocorre a formação do gel? A formação do gel ocorre devido à ação do açúcar sobre a pectina, que a desestabiliza, formando um emaranhado capaz de reter líquidos, sendo estabilizada pela adição de ácido até pH 3,2, dando rigidez à estrutura do gel. A adição de água não deve exceder a 20% para evitar o cozimento excessivo, que causa escurecimento e perda de sabor e aroma característico da fruta. São utilizados agentes conservantes que são permitidos pela legislação, como o ácido benzoico e o sódio e seus sais, benzoato e sorbato de potássio. O teor máximo permitido é de 0,1% e é utilizado geralmente para geleias que serão embaladas em embalagens plásticas. Processamento de geleia. É necessário que ocorram as operações de pré-processamento, como recepção, lavagem, seleção, limpeza, descasque, corte, despolpamento. A fruta previamente preparada e pesada é colocada no concentrador, em seguida mistura-se a água e a glicose, aquecendo-se um pouco, sem deixar ferver, e junta-se a pectina. Recomenda-se que a quantidade de açúcar deva ser de 5 a 10 vezes a quantidade de pectina. Quando levantar a fervura, adicione-se o restante do açúcar e deixa-se ferver de forma branda até o ponto desejado. A concentração final deve ser de aproximadamente 68 graus Brix, 68% de sólidos solúveis, com auxílio de um refratório. Ao atingir o ponto final, desliga-se a fonte de calor e adiciona-se o ácido dissolvido em um pouquinho de água. O ácido é adicionado
o mais tarde possível para evitar a hidrose da pectina devido à alta temperatura de cocção. Após a adição e homogeneização do ácido, deve-se proceder imediatamente o invase a quente, que permite o fechamento hermético da embalagem, recomendando-se a inversão das embalagens para a esterilização das tampas. Doces cremosos e em massa. O doce cremoso é uma pasta homogênea de consistência mole. A concentração de sólidos solúveis deve ser de 65 graus Brix. Usa-se de 64 partes de açúcar para 36 partes de matéria-prima vegetal. A embalagem utilizada para doce cremoso pode ser de vidro, isso permite o invase a quente e o fechamento hermético, ou pode ser embalagem plástica, sendo necessária conservação mediante ação de conservante. O doce em massa apresenta consistência dura, que possibilita o corte. A concentração final deve estar em torno de 72 a 75 graus Brix. É utilizado em embalagens metálicas rasas ou caixetas de madeira forradas com papel celofane. Para a elaboração dos doces em pasta, pode ser utilizadas frutas, tubérculos como batata doce e outros vegetais como abóbora, na proporção de 50 partes de vegetal para 50 partes de açúcar. E com isso finalizamos a aula 4. Tenham todos um bom estudo e nos vemos na aula 5. Até lá!